Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez, terça-feira, no nosso podcast 8:02 ali, diz o nosso cameraman, o nosso, slide boy, Cauezinho, hoje está aqui nos ajudando, né? Então, terça-feira, estamos mais uma vez aqui, cenário, né? Igreja Nazareno Camobi. Você quer ver esse cenário amplamente, venha nos visitar. Estamos aqui todas as quintas-feiras, às 8 horas, e nos domingos. No final, a gente sempre dá os horários certinho aqui e a programação da igreja, né? Queria deixar aqui para o irmão Fernando dar uma boa noite para vocês, depois para o pastor Alexandre, e depois a gente vai iniciar com a nossa oração, ok? Shalom, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao NasaCast e que nós possamos hoje falar assuntos que interessam a todos e possamos aprender, né? Não esqueça de mandar a sua pergunta para que a gente possa responder. Por favor, filho. Shalom a todos, muito boa noite. É sempre uma alegria poder estar aqui com vocês. Hoje eu estou meio que aqui no meio, né? Meio que fui convidado para falar de um tema muito especial, mas eu sei que tem muita coisa a ser abordada a respeito desse tema e eu quero estar aqui compartilhando com vocês. Mande sua pergunta, num momento da live ou mesmo depois surgir uma dúvida, manda aí, a gente vai ter prazer de estar respondendo. Amém. Irmão Fernando, faz uma oração para nós. Deus Pai Eterno, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti para fazer o ID, Pai, levar o conhecimento às pessoas, falar de assuntos, Pai, do Evangelho, da nossa vida, porque a nossa vida é Tu. Pai amado, nos abençoa, Pai, com a presença do Teu Espírito Santo e que esse Espírito esteja no lar de cada pessoa que nos assiste, para que elas possam aprender através dele. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Então vamos lá, vamos iniciar esse nosso podcast, onde nós estaremos hoje falando de um tema. Podcast passado nós tivemos a entrevista, que agora nós, a partir deste momento do podcast, nós teremos momentos com entrevista, onde nós estaremos trazendo alguma pessoa, ou um grupo, um departamento, e aí nós estaremos fazendo entrevista. Ou até você, membro da Nazareno, para dizer qual é a sua experiência, como você foi recebido, você será convidado para participar. Então, é isso aí. Nós tivemos semana passada, então, um momento de entrevista com o nosso diretor do EBIM, irmão Fernando. Nesse sábado teve a primeira aula do EBIM, onde falou o que Eclesiastes 3:10 não tem. Foi ensinado nessa aula, então estava muito bom. Segundo o pessoal do Malaquias 3:10 não tem. Então, como assim não tem? A aula do EBIM, pessoal. Então, de 15 em 15 dias temos EBIM. E se você quiser, pode ali procurar no Facebook ali o NasaCast passado. Você pode verificar ali o que foi debatido, os assuntos e até as perguntas que teve para nós. O assunto de hoje é um assunto muito bom. O assunto é filhos. Como assim filhos? Filhos. O que são filhos, né? Tipos de filhos, não entende? E aí quando entra em filhos, também já entra pai. Não tem como tu dizer filho sem dizer o pai. Então hoje nós estaremos falando muito sobre filhos, tanto biológico como espirituais. É um tema vasto, porque o interessante era falar sobre filhos ali, como tu ensinar o teu filho, e também como o filho espiritual. Mas os princípios são praticamente iguais. Por quê? Porque tu tem que cuidar, tu tem que zelar, tu tem que fazer todo o mesmo processo, né? Então nós queríamos falar de filhos. Irmão Fernando, o que o senhor entende como filho? O que é filho por senhor? A palavra, né? Vamos direto à questão aqui. A gente não foge. Ninguém pode fugir de filho. Tu pode fugir de pai. Tu pode não querer ser pai, mas tu não pode dizer que não é filho. Porque se tu já nasceu, tu tem um pai e tu tens uma mãe. E todo mundo é filho de um só, que é Deus. Quando a gente olha a genealogia de Jesus e vai dizendo é filho desse, que é filho desse, e quando chega lá em Adão, diz Adão, filho de Deus.
Então nós temos toda essa carreira de filhos. Então você não pode dizer assim, não, eu não sou pai, eu nunca casei, não gerei, mas você não pode dizer que não é filho. Então é um tema muito bom de se conversar. O pastor Alexandre está aqui, pessoal, porque ele, o senhor é meu pai aqui espiritual, o senhor tem que me aguentar. Eu falei, o senhor é pai de muitos filhos espirituais, então o senhor vai estar ali, porque a gente também vai falar desse lado. Qual é a experiência dele? Muito joelho no chão pelos seus filhos, muito oração, intercessão. Então eu falei, não, pastor, o senhor tem que estar lá, porque eu sei que muitas vezes eu estou achando que está tudo tranquilo na minha vida, mas eu sei que o senhor está lá orando pela minha vida, o senhor está lá falando para Deus abençoar a minha vida. Então eu faço questão, honra, um prazer estar junto com o pastor Alexandre, né, que hoje aqui é o meu pai espiritual, então eu fico muito agradecido pela vida dele. Então ele está aqui para falar também deste assunto, né? Então, o que o senhor entende de filhos, pastor? Bem, acho que toda a alegria de um pai é que o filho expresse a educação, que o filho expresse o ensino que teve. E acho que essa é a maior alegria de um pai, e nisso se retém uma chave de poder, porque quando nós expressamos a educação, quando nós expressamos o ensino que vem do Pai, que o irmão Fernando acabou de relatar, que é Deus, um estado de poder se estabelece. Por quê? Porque o filho, ele tem fases. Ele tem a fase de criança, ela tem a fase da adolescência e ele tem a fase de adulto. Esse filho, ele está sendo sempre observado pelo pai. E no decorrer do seu desenvolvimento, quanto mais ele vai tendo afinidade com o pai, quanto mais ele vai expressando a educação do pai, quanto mais parecido com o pai ele vai se formando, mais se estabelece sobre ele a confiança do pai. E aí o pai começa a estabelecer sobre ele uma confiança que não vai estabelecer para os outros. Por quê? Porque aquele filho se tornou mais semelhante. É por isso que nós encontramos em Jesus tamanho poder, tamanha autoridade, envergadura espiritual incomparável, porque ele foi a imagem perfeita do Deus vivo. Por isso estava revestido e investido de poder e autoridade sem igual. Eu quero começar falando sobre filho porque isso se perdeu. Algumas pessoas acham que se parecer com Deus, se parecer com a educação bíblica, que o Deus bíblico nos dá a oportunidade de ter, é vão, mas não é vão. Quanto mais parecido com a educação de Deus, quanto mais nós expressarmos essa educação, mais nós somos investidos de poder e autoridade. Então há um mistério muito grande em ser filho. Nós devemos ser filhos e tendo um reflexo do pai. A palavra diz, né, irmão Fernando, ensina teu filho. Ensina o filho o caminho que deve andar e ele não se desviará. Isso é fundamental. Precisamos ensinar os filhos e ensinar o que é bom. A gente não pode ficar ensinando coisas erradas porque eles aprendem muito rápido. Mas aquilo que é bom, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, com o que Deus nos ensina, porque nós aprendemos. Então nós temos que passar para eles. E eles precisam aprender. Né? Filho, criança, como o pastor falou, isso tem uma conotação bem... Porque o filho, a criança, ela é a alegria da casa. Não há casa com a criança que não tenha alegria. E eu estou revivendo isso agora, porque eu sou avô, então tenho uma nova criança em casa e que é como filho. Sabe? Criamos ele como filho, porque o genro, a filha tem que trabalhar, então alguém tem que cuidar. E é muito gratificante. É muito gratificante saber que tem alguém ali que é descendência da gente. E a descendência vai seguindo. Uma das coisas que eu acho interessante, claro, eu sempre
sou a parte salgada do negócio. Eu não tenho filhos biológicos, como o Gabriel falou, tenho filhos espirituais, enfim. Mas uma das coisas que eu percebo na criação é que muitas vezes nós recompensamos, irmão Fernando, recompensamos o erro. E quando nós recompensamos o erro, nós estabelecemos aquele padrão de conduta. Exemplo, o que eu vejo, a criança fazendo algo errado, eu chego e digo, não faz isso, fulano. Aí eu chego, falando em filhos, né? Eu chego e dou algo para aquela criança, para que ela não faça mais aquilo, ou para que ela faça outra coisa. Na verdade, a Bíblia nos ensina que Deus nunca teve problema com não, e Ele nunca recompensou o erro. Deus pode perdoar o erro, mas Ele não recompensa o erro. Ele não galardoa o erro. Ele não privilegia o erro. O erro Ele trata como erro. E às vezes o que acontece? Nós, inconscientemente, nós estabelecemos um estado, nós estabelecemos por recompensa algo que a gente não gosta. Trazendo para a questão mais humana, por exemplo, alguém toma uma atitude errada comigo, eu não gostei daquela atitude, eu não gosto daquela atitude, eu não gosto daquele perfil, eu não estou de acordo com aquele perfil. E aí, para que alguma coisa mude, eu vou lá e recompenso a pessoa. Isso acontece muito com os nossos filhos. Só que ao invés de mudar o procedimento daquela criança, ao invés de eu alterar aquilo que é o posicionamento, a conduta da criança, na verdade eu estou fortalecendo aquele tipo de situação, eu estou fortalecendo aquele tipo de comportamento. Então é muito importante, porque os pais hoje em dia estão muito no aspecto de querer ser amado. Só que um pai, se ele tiver que optar entre ser amado e ser respeitado, opte por ser respeitado. Porque só se ama aquilo que se respeita. Se você não respeitar, você não vai amar. Então, se tu tiver que optar entre ser amado e ser respeitado, opte por ser respeitado, porque o amor vem na consequência. Então, essa luta pelo amor dos pais, pelo amor dos filhos, esse desejo, essa ânsia pelo amor dos filhos, às vezes faz a gente perder uma coisa e a outra. Exatamente, pega as duas. Pega as A duas. Bíblia fala, né, que a gente deve corrigir os filhos através da vara, né? Provérbios fala que a vara corrige a criança. E o Salmo 23, se eu não me engano, fala, né, que a vara e o teu cajado me consolam. Por quê? Porque a vara é a correção de Deus, né? O cajado é para orientar, e o caminho, no caso, e a vara é para corrigir. Então, próprio o salmista, ele fala ali, né, Senhor, tipo, reconhecendo, respeitando, como você estava falando, a tua vara e teu cajado me consolam. Por exemplo, quando eu estou errado, estou sendo corrigido, né? A própria palavra fala disso, que através da vara, e a vara, muitas vezes, né, os mais antigos, né, que tomaram mas a gente não é questão de incentivo mas sim a correção, a criança entender, né, o filho entender o erro. E quando o filho entende o erro, ele está sendo corrigido pela vara, ele está sendo corrigido pela vara, pela autoridade, né? Então a palavra fala desse termo, e a gente sabendo que seria a correção. A vara é justamente isso, é fazer uso da autoridade. Saber que o pai, a mãe, ela tem responsabilidade na educação do filho. Essa é uma, vamos dizer assim, uma função primordial dos pais, é exercer o perfil de educador dentro de casa. Porque ele tem a responsabilidade de entregar para a sociedade um cidadão. Tem a responsabilidade de entregar, às vezes, para uma pessoa quando vem na igreja e entrega o filho para a esposa para o marido. Tem a responsabilidade de entregar alguém que vai ter condição de dar continuidade a uma família. E quando a gente está falando isso que o senhor falou, né, de respeito, né, nós pais, conhecendo a palavra, olha só o que diz lá: honra teu pai e tua mãe.
que é o primeiro mandamento com promessa. Certo? Eu não devo ensinar isso para meu filho? Para ele me honrar? Eu tenho a minha filha no caso? Com certeza. Corrigindo ela, para ela saber tal coisa eu posso fazer com permissão do meu pai, com permissão da minha mãe. E se eu fizer errado, o que eu devo fazer? Contar ao meu pai, contar à minha mãe. Né? Eu vou dar um exemplo meu quando criança, né? Na escola lá, quem não tem história, né? Na escola lá aprontava de tudo, né? Brincadeiras saudáveis, pessoal. Sim. E os professores sempre, vai chamar seu pai, chamar tua mãe, tu fez não sei o quê. O que acontecia? Os professores sempre diziam, ele nunca faltava ao respeito, ele nunca falou nenhuma palavra, ele só é uma criança agitada, mas ele nunca falou uma palavra, ele nunca retrucou comigo, ele só era uma criança agitada. Então isso aí, meu pai, por exemplo, minha mãe, sempre me ensinaram dessa forma, né? E eles sempre falaram que toda a minha vida escolar ali, naquele momento, eles nunca tiveram uma reclamação desse aspecto meu. Então foi uma questão de honrá-los naquele período, né? Sempre fui uma criança agitada, sempre fui. Né? Quem me conhece sabe, né? Mas isso aí é algo que eu aprendi, honra teu pai e tua mãe. E eles sempre, e meu pai e minha mãe ainda falavam, se tu fez algo errado, tu chega em casa e me conta primeiro. Porque se eu ouvir pelos outros, né? Então eu chegava em casa e já baixava a cabeça. Mãe, pai. Deixa eu pegar um gancho nessas duas, na vara, tá? E no honrar. E hoje existe o Estatuto da Criança e do Adolescente a respeito de se bater, né? É que assim, corrige o filho com a vara, não é para espancar o filho. Exatamente. Hoje em dia tem pessoas que elas não sabem bater, elas espancam. Sim. E aí, quando eu tive a primeira filha e nós, né? Aí a minha mulher é rígida, né? Na questão de ensinar. Meu filho está aqui, não me deixa mentir. Ele está balançando a cabeça ali confirmando. Ele não me deixa mentir. Mas é assim, e a gente sempre conversou e disse assim, existe lugar certo de tu bater. Já foi feito com bastante carne, porque ali é bom de bater. Né? Não bate na cabeça, não. Bate na nádega. Ali tem bastante carne para ele, e ali dói bastante. E assim a gente foi. Bater no rosto também, né? Assim. Não é para levar para o espancamento. Exatamente. A vara é para correção, não é para espancamento. Né? Hoje em dia as pessoas, não pode bater. E aí sai dos trilhos. Irmão Fernando, não pode, para o pai e a mãe não pode bater, mas a polícia pega lá fora fazendo algo errado e não é vara, é o cacetete na moleira do camarada. E daí, então, se o pai que colocou no mundo, gerou, uma mãe que gerou, não pode educar, como que depois pode espancar na rua? Isso que o senhor está falando, eu tenho um exemplo para minha mãe, né? Eu fui o filho, né? Nós somos entre três lá com minha mãe. Eu fui o filho que, era só olhar para o lado e graças a Deus eu não tenho essa memória assim infantil, né? De coisa assim. E eu sou muito feliz com a minha mãe. Não digo que me espancou, né? Ela me corrigiu bastante, porque eu sempre disse que eu era agitado. A minha irmã, menina, já foi mais tranquilo. Aí o meu irmão mais novo, somos 20 anos de diferença. Meu irmão mais novo, ela simplesmente colinho e tudo corrigindo. E uma vez eu cheguei para a mamãe, tu não vai corrigir ele de uma forma, não, mas é que mãe, tu prefere corrigir ele agora. E aí tu fica até meio chateada, né? Triste, né? Mãe não gosta, né, de ali com ele agora como novo, ou um dia ele se cresce rebelde, desobediente, e tu tem que chorar vendo ele sendo preso, vendo ele. Eu fui meio forte com a minha mãe parou e pensou ali. Eu acho que se o meu irmão souber que eu falei isso pra minha mãe, hoje ele, foi tu então, né? Estragou o pastel do teu irmão, né? E aí a minha mãe começou a corrigir, mas meu irmão, nada a ver comigo, meu irmão super responsável. As notas dele na escola, olha, faz os trabalhos. Ele, antes de terminar o ano letivo, ele já está, né? Graças a Deus, hoje
bem na faculdade, tô indo bem honrando meus pais, tudo isso é o meu boletim lá na semana, tudo nota 10, né? Então, Falando bastante. então, eu falei isso pra minha mãe, se tu não corrigir ele agora, quem vai corrigir depois? E aí tu, sendo mãe, tu vai lembrar, eu devia ter corrigido antes lá, e agora ele tá assim. Olha como eu sou hoje, tu não olha pra mim, não sou uma pessoa trabalhando, estudando, cumprindo com os compromissos responsáveis, sim. Então, não tenho muitas palavras para te dizer. E aí ela dá um jeito de corrigir. Por exemplo, pegando esse teu gancho aí, a criança está lá, está fazendo isso, fazendo aquilo, papá. A criança não é culpada. Os pais sempre são culpados, porque é eles que têm que ensinar, é eles que têm que direcionar a criança. É os pais que são. Como tu disse, não dá para falar em filho sem falar em pais. Não dá para falar em filho sem falar em pai. Aliás, não só a criança, o menor de 16 anos, a responsabilidade sempre é do pai. Então, com 15 anos que andar na rua, pai, a responsabilidade é sua. 15, 16 anos ali, ainda é 18 anos, eu só saía com a autorização do meu pai. Ali, irmão Fernando, o pessoal está nos assistindo ali, ó. Me traz aqui, que sem Olha óculos aí. eu não leio. Vamos trazer aqui. Aqui, ó. A produção, traga aqui. Não, pode trazer aqui. Aí, Ainda irmão bem que tá Fernando, aqui letras vamos garrafais. Dá uma boa noite pro pessoal aí que tá junto. Boa noite, pessoal. Essa que tu conhece a primeira. Deve ser a minha esposa, a Marlene. Muito obrigado. Irmã Verlane, Deus abençoe. Laiana Dornelles, Ilone Santos, Gerson Vargas, Thaís Guerra, está assistindo até ao vivo. Maria Eduarda, a Jaine está assistindo, Mariana e a Liselda. Que Deus abençoe. Olha. Pode trazer aqui, tem mais gente. Vamos falar todo mundo hoje Ricardo aqui. Júnior, Isso. Ricardo Júnior, Oralda Gomes. É Deus isso aí. abençoe, muito obrigado pela tua audiência, né, por estar conosco nessa Muito nessa obrigado live, por muito nos obrigado. aturar aqui, né? Essa 1 hora aqui, né? Falando. O que esses três querem falar de filhos, né? Exatamente. Quer ver uma coisa? Tu falou do honrar pai e mãe, mandamento, com promessa. Na outra denominação, uma irmã disse assim, tu podia fazer um estudo sobre honrar pai e mãe. Não posso. E eu fui preparar o estudo. E para minha surpresa, eu procurava o que o filho tinha que fazer. E Deus só me dava o que os pais tinham que fazer. O que o filho tem que fazer? Não, é os pais que têm que fazer. O filho só é um espelho daquilo que o pai ensina, daquilo que a mãe ensina. Então, às vezes a gente diz assim, o honrar pai e mãe. Quem ensina o filho a honrar pai e mãe é o pai e a mãe. É a puxão de orelha, a varadinha. Irmão Fernando, eu quero falar outra coisa também. O ensino que a criança absorve, ele vem muito mais do exemplo do que palavra. A criança ela está absorvendo tudo que você faz, tudo que você diz, ela está absorvendo tudo, mas principalmente o teu exemplo de vida. Principalmente o teu exemplo de vida. Então é muito importante a gente ter essa percepção que o pai, ele é um formador de caráter, ele é um educador e ele precisa entender que essa educação, essa formação do caráter do filho dele vai ser dado pelo seu exemplo. Eu acredito, tem uma frase lá no 29 que eu gosto muito, que diz assim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Tem um ditado popular que eu não gosto, que diz, faz o que eu digo e não faz o que eu faço. E para mim esse ditado não vale. O ditado certo, faz o que eu digo e o que eu faço. Porque eu tenho que ser o exemplo, bem colocado. A gente precisa ser o exemplo e dizer aquilo que está fazendo. Né? Então, eu não gosto quando diz aquele ditado, não. Isso aí que nós estamos falando, vou dar um exemplo meu, pessoal, tá? Esse tempo estava eu e a Thaís, minha esposa, nós estávamos conversando, e a gente assim, porque a gente é trabalhador, esse tempo de pandemia a gente ficou, emprego e coisa, mas a gente é trabalhador, a gente nunca parou de trabalhar, e quem nos conhece sabe, a gente faz, a gente trabalha, e a gente ficou parando para pensar. Eu desde que me conheço de criança, meu pai e minha mãe sempre trabalhando, e nós, o reflexo, a mãe da Thaís, que a Thaís foi criada com a mãe dela e com a avó dela,
sempre trabalhando, sempre trabalhando. E aí nós vemos, tá aí o reflexo. Aí eu tenho a minha filha, né? Quem conhece a Maria Júlia, uma menina linda. Boa noite, Maria Júlia, minha filha, pai te amo. De 9 anos, uma artista que desenha, quem quer conhecer, tem o Instagram dela. Qual é o Instagram dela? Maju. Você pode ir lá curtir os desenhos dela. Tem um Insta com os desenhos, ela faz desenho e posta lá. Artista, né? Por quê? Pai músico, mãe dança, ela teve que puxar. Eu parei e pensei, mas o que eu vou dar de reflexo para minha filha? Foi a primeira coisa. Meu pai, eu vejo que sempre trabalhou, sempre buscou me dar o bom do melhor. A Thaís, nós conversando, a mãe dela também, a avó dela também. Eu parei, eu preciso estudar, porque eu só tinha o ensino médio completo. Eu preciso estudar. E eu comecei a estudar por causa da minha filha, para dar esse exemplo para ela. E fui lá, faculdade, nós cursando administração. Deu um tempo nós brincando tudo, a gente coloca lá no YouTube, tem aquelas coisas de perguntas às vezes, né? Quanto isso aqui, uma perguntinha ali, tudo, e a gente vai brincando às vezes. E a Maria Júlia parou assim, ela falou, se um dia tivesse aqueles programas de perguntas, o papai devia ir. E a gente olhou, por quê? Porque o papai é inteligente, ele está fazendo faculdade. Tá aí. Era esse reflexo que eu queria que ela alcançasse. Era esse, por exemplo, como eu vou motivar minha filha a estudar, querer crescer na vida, querer ser algo, ter alguém, se eu não mostrar? E eu comecei a fazer isso da minha parte e nós brincando deu certo. Ela, eu vou levar o papai é o mais inteligente aqui, mal ela sabe que... E a gente vê muito, porque eu me lembro quando eu era criança, e a minha irmã deve estar assistindo, o meu pai foi garçom, depois dono de restaurante, né? Então tinha aquelas perguntas, o que tu vai ser quando crescer? E eu dizia, eu vou fazer vestibular para garçom, eu vou ser o que meu pai foi, porque ele era muito trabalhador, né? Ele, minha mãe. Então a gente via eles trabalhando e disse, não, eu vou fazer vestibular para garçom, eu vou ser garçom que nem meu pai. Porque a gente ia no restaurante, via ele ajudava, ele era dono e ainda ajudava os garçons todos, né? Ele servia, retirar as mesas. E eu não sei como é que ele fazia, mas o que vinha de prato num braço só e não caía. É verdade. Alguns comentários que a gente está falando, a irmã Thaís colocou, através do ensino cristão, muitas crianças evangelizam seus familiares. Aí está a importância de ter criança nos cultos, assistindo, ouvindo. E a irmã Marlene, minha esposa, botou aqui, a vara é bem melhor e a cadeirinha do pensamento. É bem melhor a vara do que a polícia, pastor. É verdade. Obrigado pelos comentários, pessoal. Quem quer comentar, quem fazer uma pergunta, pode fazer. A Marlene é a vara, viu? Não é o cabo da enxada, pelo amor de Deus. Havaianas de pau. Começando pela Bíblia aqui, eu queria ver, tem onde diz ali, filhos, herança do Senhor. O que quer dizer herança do Senhor? O que a gente entende ali que filhos são heranças do Senhor, onde diz ali na Bíblia? Eu tenho, filhos são a herança, porque quem te dá os filhos é o Senhor. É Ele que te dá. É uma herança que tu tem, que a tua descendência vai seguindo e vai seguir. Uma vez me mostraram assim, tu já viu assim, a eternidade, tu já viu a descendência? E eu disse, como assim? Aí me colocaram, atrás tinha um espelho e na frente outro. Aí tu vê infinitas vezes a tua imagem sendo reproduzida. Sabe? Isso é assim, isso é a tua descendência que vai seguindo. É como foi para Abraão. Olha para as estrelas, olha para a areia do mar, tenta contar as pedrinhas, tenta contar as estrelas para ver a tua descendência. Isso é herança, isso é coisa que a gente leva. Então, irmão Fernando, eu já entendo que existem duas faces de uma moeda aí nessa heranças do Senhor. Porque, primeiro, os filhos são algo que Deus nos dá, com o intuito que nós venhamos a devolver a Ele. Os filhos, na verdade,
Deus nos dá para que nós devolvamos a Ele. Lembra de Ana? Lembra de Maria? Lembra de Isabel? Foram mulheres que receberam filhos, mas devolveram a Deus. Porque essa herança é a herança do Senhor. É algo que, através de nós, é para Ele. Porque por Ele, para Ele, são todas as coisas, né? Então, na verdade, tem esses dois têm a continuidade da nossa genealogia, tem a continuidade da nossa família, tudo isso é maravilhoso, mas na verdade esse princípio se encerra quando eu devolvo a Deus aquilo que dele eu recebi. E aí eu entro na responsabilidade de um pai, eu entro na responsabilidade de uma mãe, de entregar alguém a Deus. Tem muitas pessoas que dizem, tem que preparar os filhos para o mundo. Tem que preparar os filhos para o mundo. Não, você tem que preparar o seu filho para Deus. Você tem que preparar o seu filho para o Senhor. Porque não foi o mundo que te deu o filho. Foi Deus que te deu o filho. E quando você aproxima teu filho de Deus, quando você traz o teu filho na casa de Deus, quando você aproxima ele da palavra, quando você ensina ele a orar, quando você ensina ele que existe um Deus poderoso, e você vai com exemplo, com palavras, instruindo a criança no caminho onde ela deve seguir, você então está cumprindo isso, porque o que você recebeu de Deus, você está entregando a Deus. Uma das maiores dificuldades hoje do crente é ter um filho e ver esse filho se firmar na igreja. Talvez porque os cristãos hoje se tornaram muito teóricos e a prática da palavra não se vivencia dentro da sua casa. Então aí os filhos criam num ambiente distorcido ou de hipocrisia e acabam tomando outros rumos, mas eu continuo sendo afirmativo. Quando uma criança cresce num lar verdadeiramente cristão, é impossível que ele não receba um impacto do Senhor na sua vida. Mesmo que ele tente, ele reconhece que está errado. Exatamente. Ele reconhece o tratamento, ele reconhece tudo, né? A Bíblia fala, né, que o pai corrige o filho porque ele ama, né? E nós somos todos os dias corrigidos por Deus. Teve um estudo, pessoal, eu gosto de falar dos estudos, né? Que falou até do nosso DNA. Falou até da palavra do nosso pai. O nome do nosso pai está no nosso DNA. De quem nós somos filhos. Estou errado ou não? Está certo, está né? certo. Nós somos filhos de Deus. Mas a palavra fala, né? Nós éramos criatura e depois nos tornamos Filhos. Mas por que isso? Nós éramos criatura e nos tornamos filhos. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador se batiza. Porque nós somos feitos da carne, do pó, da terra. Somos herança vinda de Adão. E erramos. Essa carne é muito ligada às coisas dessa terra. E Deus sopra o Espírito em nós. E nós nos tornamos alma vivente, criaturas. Para sermos filhos, nós temos que aceitar. É como, por exemplo, se você for adotar alguém, ele vai ter que te aceitar como pai. Aceitar a tua esposa como mãe. Porque se não aceita, ele renega. E ele vai fora, ele vai embora, ele renega. Nós temos que aceitar Cristo como Senhor e Salvador, porque Ele também é Filho de Deus e é o unigênito do Pai na terra. E quando nós nos batizamos, nós estamos entrando para a família de Deus. Estamos matando o velho homem, matando aquilo que está para trás, somos uma nova pessoa. Quando Deus lhe cria Adão, já diz criatura, mas através de Jesus Ele nos concede sermos filhos, né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. E agora eu estou bem numa parte. A Bíblia ela usa muito o prefixo Ben, Yamin, Benjamim, Ben, que é um prefixo que no judaísmo, dentro do refere-se à filiação. Mas dentro desse contexto, a gente pode dividir 3 tipos de filhos. Eu não sei se vocês se recordam aquela parte da Bíblia onde Jesus encontra no templo com
encontra com o templo, no centro de adoração da época, e ele começa a conversar com aquelas pessoas que ali estão, e ele chega ao ponto de dizer assim: vocês são filhos do diabo, porque o diabo foi homicida desde o princípio, e vocês intentam fazer a vontade do vosso pai. Esse texto foi um texto que sempre me chamou a atenção, porque como Deus ele é criador, e nós entendemos como filhos, como que se o inimigo, se o adversário, ele não criou ninguém, ele não pode gerar ninguém, como que aquelas pessoas se fizeram filhos do diabo? E aí eu preciso entender, dentro da cultura judaica, que o prefixo ben, ele tem três situações. A primeira, ben, filho hereditário, filho biológico. É a primeira questão, é filho biológico. Cauê, filho de Fernando. Ben Fernando. É o filho do Fernando. Ok? O segundo, Ben, é da linhagem, filho de Davi. Por que Jesus chamava Jesus de filho de Davi? Ele era filho de Davi? Para o nosso contexto vai parecer que não, mas na verdade, dentro do entendimento da cultura judaica, ele era da linhagem de Davi, então ele era filho de Davi. Então o segundo aspecto é ser da linhagem. Quando você é da linhagem, você se torna filho. Então, hoje a gente fala do sobrenome, né? Exato. Do sobrenome. Família, Então, e a terceira questão, que é a que entra nesse contexto, é a educação que eu expresso. A educação que eu expresso determina a minha paternidade. Isso é muito importante. A educação que eu expresso, o ensino que eu tenho, ele determina a minha paternidade. Eu preciso, na minha educação, expor o ensino que eu tive. Eu preciso, na minha educação, expor o tipo de educação que eu tive. E nesse contexto ele disse: olha, vocês são filhos do diabo. Mas não que o diabo os tivesse criado, formado. Tem um que é filho do diabo, outro que é filho de Deus. Não, somos todos criaturas de Deus. Mas a educação, o ensino que eu expresso, pode ser da cultura celestial, do ensino que vem do Pai, o ensino que vem de Jesus, o ensino que vem de Deus, ou um ensino estranho aos céus. Quando eu expresso inveja, quando eu expresso a arrogância, quando eu expresso soberba, quando eu expresso mentira, quando eu expresso o desejo de matar alguém, ou ódio, eu estou expressando uma educação que não vem do Pai, que não vem de Deus. E nesse contexto ele está dizendo: vocês não são filhos de Deus, porque vocês estão expressando uma educação estranha a que eu tenho. Então, muito mais do que aceitar Jesus como nós somos, porque em Jesus foi nos dado o poder de ser chamado filho de Deus. Mas nós somos em adoção. Por quê? Porque através de Jesus, o Espírito Santo vai trabalhando em nós, nos configurando, nos restaurando, nos levantando de uma criatura decaída para um filho de Deus. Então ele está alterando, é por isso que o apóstolo Paulo diz que precisa existir em nós uma metanoia, uma mudança de mente. Porque a educação, se nós somos filhos de Deus, nós não podemos mais expressar uma educação decaída. Nós precisamos agora, a imagem de Jesus, o exemplo de Jesus. Se nós aceitamos Jesus como Senhor, nós precisamos também aceitar a educação que vem do Senhor. A educação bíblica, a educação celestial. Então aí sim, os céus vão reconhecer: lá tem o Filho de Deus. E muito mais do que os céus, as pessoas que te cercam também vão perceber algo diferente. Temos mais um comentário, e isso é muito bem-vindo, porque vai encerrar com a educação que tu falaste. Muitos pensam que não levar o filho ao castigo, isso pode, na verdade, estragar o filho. Pois hoje o mundo ensina as coisas ruins e devemos ensinar coisas boas aos filhos. Melhor ensinar em casa para seu orgulho fora de casa. E é realmente, e esse ensino a gente aprende em casa, porque se a gente não aprender em casa, é da irmã Thaís o comentário, se a gente não aprender em casa, o que nós vamos aprender fora de casa não é bom. E bem como o pastor falou, se nós não aprendemos as coisas celestiais, as coisas de Deus,
o que nós vamos fazer? Vamos fazer coisas estranhas ao céu, coisas estranhas de Deus, e aí vamos, como Cristo, né, ser chamados de filhos. Sabe que é tão tremendo ali, tem uma pergunta que o Cauê também colocou, que também é muito, uma tem muita conexão com a outra, que fala, como ensinar nossos filhos a orar? Posso colocar junto na hora da oração, ou devemos ensinar o Pai Nosso? Na verdade, as duas questões são muito positivas. Só não pode ser por aquela obrigação, aquela religiosidade. Mas uma criança vê o pai e a mãe de mãos dadas agradecendo pelo alimento. Convidar a família no momento oportuno, darem as mãos, abençoarem a sua casa. Tudo isso marca uma criança, marca a mente da criança. É um ensino pelo exemplo, entende? Então eu acho muito positivo, sim, tanto as duas, ensinar o Pai Nosso, mas principalmente dar a mãozinha, para que não fique algo mecânico, não entender que é só o Pai Nosso que tem que orar, mas dar a mãozinha e dizer, vamos falar com o Papai do Céu agora, vamos orar, principalmente quando tiver uma dificuldade, a criança aprender a enfrentar as dificuldades da vida pela fé. Nós temos perguntas ali, mas eu tenho um comentário aqui. Tem uma pergunta aqui. Quem não conhece aquela canção? Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. A gente fala muito Pai Abraão, pai de multidões, né? Pai da fé. Quem são os filhos de Deus? A gente é filho de Deus, filho de Abraão. O que nós somos, afinal? Entende? Quando a gente fala de pai e paternidade, o que é? Paternidade espiritual, meu pai na fé. Quando a gente fala muito de pai, para a gente esclarecer, Deus é nosso pai, Abraão é nosso pai, nosso líder aqui na nossa igreja nazarena, o pastor Alexandre, nosso pai espiritual, é para a gente entender cada detalhe desse. O que seria essa paternidade? Eu acho que o pastor Alexandre já até explicou bem, né? A palavra bem de ser filho, né? Filho de Davi, bem, aí vai bem Fernando, bem. Então aqui na pergunta, isso. quem são os filhos de Deus? Todos são filhos de Deus? Satanás, a única coisa que Satanás criou, que diz na Bíblia, é mentira. Isso é pai da mentira. O resto nós somos todos criados por Deus. Então o que acontece? Na verdade, a filiação a Abraão, nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos até mesmo de Davi, e nós somos filhos também de Deus. Mas essa filiação toda se deu porque em Jesus nós nos tornamos filhos. O que acontece? A gente precisa entender isso. Quando eu digo assim, tu me chama de filho. Se tu me chamar de filho, eu sou teu herdeiro. Se ele me chamar de filho, eu sou herdeiro dele. Ok? Então, filiação, ela remete à herança. Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Mas essa paternidade divina, ela se estabelece aonde? Ela se estabelece aonde? Ela se estabelece em Abraão, mas ela se estabelece, na verdade, em Cristo Jesus. Porque em João capítulo 1 ele fala que aqueles que receberam o Mashiach, receberam Jesus, a estes foi dado o quê? O poder de ser chamados filhos de Deus. Mas isso que eu estou falando, não basta eu dizer, não, eu recebo Jesus aqui e amém, glória a Deus, agora sou filho de Deus. Não, se você recebeu Jesus, receba o exemplo dele. Receba o exemplo. Ele já mata Eu tinha uma outra pergunta, Entendeu? ele já matou. Receba. Porque eu ia comentar, né? Sou filho de Abraão, né? Descendência. Né? Se nós fôssemos fazer a linhagem, nós estávamos conversando antes aqui, pastor, né? Da linhagem. Aí a gente fala muito, porque minha família é italiana, minha família é inglesa, minha família.
Mas nós cristãos não seria, não, eu sou da linhagem lá de Israel, imagina, né? Que, De certa maneira, sim. mas só da descendência de Abraão seriam filhos? Não, quando chega em Jesus ali, abre, né? E a gente vai aos gentios, que nem a palavra fala, né? Inclusive na própria passagem que o pastor fala, ele fala que Cristo diz que vocês são filhos de Satanás, são filhos do diabo. Ele diz para eles lá, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não iam querer me matar. Porque ele também é. Porque Abraão me viu e me desejou, né? Ele amou, né? Me amou e vocês me amariam. Exatamente. As pessoas perguntam e falam assim, mas será que eu não sou de alguma tribo? Depois que as tribos se separaram, depois que elas se misturaram com outros povos, e aí o que aconteceu? Isso foi ruim, isso foi ruim. Será que foi ruim? Promessa para Abraão não é que a descendência dele ia ser incontável? E como seria incontável se fosse só através das 12 tribos? Então os outros iriam morrer, os outros iriam deixar de existir? Não. Depois que as 10 tribos se separaram, né, teve o norte, teve o sul, o que aconteceu? Eles começaram a se misturar com outros povos. E aí a descendência de Abraão foi crescendo. E por esse amor, e como ele disse, Abraão me amou. Também sou descendência de Abraão, e a gente, por adoção, vamos dizer assim, somos descendência. Somos enxertados. Estamos falando de pai, já falamos de pai, falando bastante exemplos de Deixa filhos. só o comentário. Vamos. A irmã Thaís está trabalhando hoje, Nosso exemplo é exatamente importante, pois é lindo ter uma filha como a minha, que sempre me diz que não entende como as pessoas não amam a Deus. Se Ele é tão maravilhoso, ela tem nosso amor por Deus como exemplo. Ou seja, o amor de vocês por Deus é um exemplo para ela. E é bem assim. Irmão Fernando, e aqui é tremendo, porque olha a importância de uma constituição familiar sólida, principalmente porque muitas vezes, irmão Fernando, como nós entendemos a figura paterna, pai, Deus meu pai, Deus meu pai, Deus meu pai, muitas vezes eu pego a figura do relacionamento que eu tive com meu pai e transfiro para Deus. Então quer dizer, olha bem o que eu vou te dizer, isso é bíblico, porque Jacó, ele encontra com Deus no seu sonho, Deus encontra com Jacó em sonho, e Deus diz para ele, eu sou o Deus de Abraão, o teu avô, eu sou o Deus de Isaac, o teu pai, e eu quero ser o teu Deus. Se Abraão e Isaac tivesse sido um péssimo exemplo para Jacó, ele teria dito, desculpa, mas eu não quero que o Senhor seja meu Deus. O exemplo de Abraão e o exemplo de Isaac foram tão positivos na vida de Jacó, que quando Deus se apresenta, ele pode usar desse argumento. Eu já fui Deus do teu avô, eu fui Deus do teu pai, e eu quero ser o teu Deus. Agora eu pergunto, se o Senhor usar o nosso nome para chegar no nosso filho e dizer, eu sou o Deus do teu pai e quero ser o teu Deus, o teu exemplo, ele consegue dar esse amparo para Deus? Dele chegar assim, por exemplo, para o Cauê não conhecia Deus, e Deus revela a ele e dizer, Cauê, eu sou o Deus do Fernando, e eu quero ser o teu Deus também. Que importante isso, né? Por isso que o inimigo tem batido tanto nas famílias, desconfigurado tanto a questão da paternidade, desconfigurado tanto o poder da família, porque a família, ela dá essa estrutura. A família, ela dá a estrutura. A pessoa, ela não deveria conhecer a Deus na igreja, ela deveria conhecer Deus dentro da sua casa. E muitas vezes o que acontece? Pessoas não querem Deus porque eles fazem esse vínculo.
eles fazem esse vínculo. Pai, se Deus é meu pai era ruim para mim, então eu não quero Deus. E bom gancho, porque a gente tem Deus chegando para Jacó e diz assim: eu fui Deus do teu avô e do teu pai, e eu quero ser o teu Deus. E isso vem depois, vai para as 12 tribos e vai indo, até chegar em Jesus. E aí Jesus estreita esse laço, porque os discípulos, mestre, ensina-nos a orar. Orar é falar com Deus. Será que eles não sabiam? Eles sabiam orar. Deus, Adonai, Elohim, e tudo aquilo que eles conhecem de Deus. E o que Cristo diz? Cristo estreita o laço e diz: então vocês comecem assim, em vez de dizer Deus, Adonai, Elohim, vocês digam Pai. Chamem Ele de Pai, porque Ele é nosso Pai. E excelente essa colocação de Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas que nós temos, são considerados os patriarcas, né? São considerados os patriarcas, suas esposas, as matriarcas. Significado da palavra Israel, qual Jacó foi chamado por Deus, conta que ali tem as iniciais das matriarcas em hebraico, para ver a importância que é pais e filhos, né? Nós temos mais pessoas aqui, né, nos assistindo. Irmão César Biratã, irmão Bira, Deus abençoe, Bira. Abençoe. Irmão N, Manga Mesita, lá de onde eles estão hoje, foram junto com a filha. Deus abençoe vocês aí em Cachoeira do Sul, né? Estamos chegando longe. Irmão Miguel Alexandre, Alisson Pedroso, que Deus abençoe a vida de todos vocês. E se tiverem perguntas ou algum comentário, pode enviar, que a gente vai responder e vai falar com vocês, tá? Falando em paternidade, né? Paternidade espiritual, mas a gente falou de filho. Como gerar filhos espirituais e como a gente falou muito da pessoa, às vezes, a aceitar uma paternidade, né? Isso a gente vê nos dias de hoje, né? O pastor estava falando aqui da desconstrução da família. A gente vê hoje muitas pessoas, às vezes, por não aceitar uma situação, elas estão ali numa igreja, às vezes elas estão sendo lideradas, porque elas não aceitam ser filhos. E aí elas não concordam com uma situação e elas partem. Por quê? Porque elas também não aceitam ser filhos. Elas não aceitam uma correção, elas não aceitam ouvir uma palavra, elas não aceitam. Isso vem muito. Então eu queria pensar assim: como gerar filhos espirituais e como ser um filho espiritual? Temos duas perguntas ainda, uma questão só. Como gerar filhos espirituais e como ser um filho espiritual? Eu acho que o gerar filhos espirituais não foge da regra dos filhos biológicos. O exemplo daquele que está liderando, por exemplo, Nazareno, nós temos o pastor que tem as chaves da igreja Nazareno Camobi. É ele que tem as chaves, é ele que recebe de Deus, é ele que está ali segurando tudo. E as pessoas que estão aqui são seus filhos espirituais, né? Como tu disse, eu não concordo, eu saio. Não, vai lá e conversa. Precisa entender. Quando o pai faz uma coisa que a gente não entende, a gente vai perguntar. Meu pai ia fazer uma coisa, eu vai dizer: por que tu fez isso? Por que assim? E o meu pai vinha, às vezes, quando eu fazia uma coisa errada, e me corrigia. E cada vez que ele me corrigia, mais eu amava, porque eu aprendia. Mas hoje em dia, me desculpe quem está ouvindo, a gente parece que tem, hoje em dia, muitos filhos dodói, aonde o pai espiritual corrige e o filho diz: não, eu vou morar na outra casa. Inclusive, sábado, no estudo, nós falamos sobre um que sai da cobertura da casa do pai e sofre todos os danos, que é o filho pródigo. Ele sai da cobertura da casa do pai. Se nós sairmos da cobertura aqui e formos para o mundo, nós saímos da cobertura, nós vamos levar a lambada daquele pai lá de cima. O filho pródigo, ele sai com dinheiro, Deus só manda a fome depois que acaba o dinheiro.
Por que não mandou a fome enquanto ele tinha o dinheiro? Porque Deus sabe a hora que tem que bater na gente, dá aquela varada, Deus também dá. Então acho que a gente gera filhos espirituais, tá? Pelo exemplo. Bem, como o pastor disse, estão me olhando, estão me olhando. Tu quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo. Deve estar nos assistindo um irmão, eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele começou a voltar para o caminho de Deus na igreja, e aí um dia ele falou assim, não, eu quero seguir aqui, e aí ele disse assim, não, porque eu observei esse tempo todo que eu vinha, ele falou para o pastor, disse assim, eu observei o Senhor, então pelo Senhor eu quero ficar aqui. E ser filho é ser obediente a... Essas perguntas, elas foram geradas, assim, porque eu recebi aqui algumas perguntas, no intuito do que? Quando eu vou ser um pai espiritual, tipo, que atitudes eu devo tomar? Eu devo orar pela pessoa, eu devo ensinar na palavra, ver se ela está bem, precisando de alguma coisa, que nem uma criança, né? Porque quando ela vai conhecer o caminho ali, vai conhecer o início, a palavra, ela não sabe por onde é algo novo. Uma criança nova, tu tem que dar o alimento, tu tem que dar o banho, tu cuida, tu pega no colo. A palavra de Deus diz, quando meninos se alimentaram de quê? De leite. Quando ficaram grandes, agora. Então, quando a gente é novo na fé, que a gente diz, quando você começa, sempre tem alguém do teu lado ali, uma pessoa mais estruturada, né, espiritualmente, te ensinando, né? Então, teoricamente, naquele início, ela é teu pai espiritual, é a tua base, porque tu precisa de uma base, um filho precisa de uma base. Então, essa pergunta ela vem gerada na questão de como ser um filho e um pai. O filho aceitar aquilo que está ouvindo, eu estou aprendendo e aceitando. Mas eu fazia assim, vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando, porque o pai, ele não quer chegar e tomar conta do teu espaço. Não, agora a partir de não. Olha, é por aqui, esse é o caminho, é dessa forma. Então, na conduta do pai ali, tu vai ensinando, a palavra diz, ensina teu filho no caminho, pais espirituais, você que está no início ali de uma pessoa nova, uma pessoa que está vindo para os caminhos do Senhor, ensinamos a orar, que nem Jesus ensinou, ensinamos a palavra, os mandamentos, mas não forçamos, porque aí causa revolta. A palavra diz, né? Não provoquei a ira, pais, não provoquei a ira sobre os vossos filhos. Pais espirituais, não provoquem a ira pelos seus filhos, mas sim, vamos ensiná-los, vamos mostrando ali na palavra o caminho, mostrando pelo exemplo. Por que eu faço isso? Porque Deus me abençoa. Por que eu faço aquilo? Porque Deus está comigo. Então, e filhos, vamos aceitar que aquilo que estamos nos ensinando, aquilo que nós estamos aprendendo, é para o nosso bem, é para a nossa correção, é o caminho que a gente deve trilhar. Falando sobre... São duas partes, né? Essa pergunta. Como gerar filhos espirituais? E a minha colocação é a seguinte: para te gerar filhos espirituais, primeiro, um casamento, como se faz para gerar filho? Precisa um processo de intimidade, precisa estar debaixo de uma aliança, precisa ter uma aliança e precisa estar em intimidade. Você quer gerar filhos para Deus, você precisa estar em aliança e estar em intimidade com Deus. Primeiro, 2 passos: aliançado com Deus e intimidade com Deus. Primeiro e segundo, dando alegria para Deus. Quando você estiver cumprindo esses 3 princípios, você estiver aliançado com Deus, você estiver em intimidade com Deus e você estiver dando satisfação a Deus, que Deus possa olhar para a tua vida e dizer: eu tenho contentamento na vida desse camarada. Então certamente Deus te dará filhos espirituais. Porque todo filho, ele precisa ser gerado. E gerado em quê? Gerado em comunhão.
Então esses dois princípios, essas três partes pode fazer o teste, se você achar. Estabeleça sua aliança com Deus, busque intimidade com Deus e busque a aprovação divina. Busque que Ele tenha prazer na sua vida, que Ele tenha contentamento na sua vida, para ver se Ele não vai te encher de filhos espirituais. Entrando nessa parte de filhos, de pais espirituais, como gerar. Você que quer auxiliar alguém, ensinar, ser um pai espiritual, antes de ser um bom pai espiritual, você deve ser um bom filho espiritual. Então, eu quero ensinar as pessoas, eu quero. Olha se você foi um bom filho, e se não foi, quem é teu pai espiritual hoje? Traga alegria para o teu pai espiritual hoje, traga um sorriso. Teu pai está ali, conversa, mostra o que tu tem feito, tua mudança, mostra o teu crescimento, traga orgulho, honra teu pai, como diz a palavra, ensina. Então, você que quer ser pai espiritual, seja um filho, né? Temos só mais uma última pergunta e logo estaremos na oração e vamos encerrar. Só é filho aquele que aceita o Senhor e aceita como o único e suficiente Salvador e seguir o exemplo? Segundo a Bíblia, sim. Segundo a Bíblia, somos todos criaturas e Deus, fomos criados por Deus. Isso já é maravilhoso demais. Mas filho, entenda que o estudo todo foi esse. Filho é quando eu expresso a educação do Pai. E quem expressou a educação do Pai foi Jesus. Então, se eu quero ser filho de Deus, eu preciso expressar o que vem de Cristo. Sim. É um assunto, filhos, não tem como falar de filhos sem falar de pai. Filhos biológicos como filhos espirituais, é um estudo muito amplo. Eu acredito que logo já tem, o irmão Fernando já tem um estudo que fala sobre isso. E você que quer aprender mais, venha para o Ebrim. Sempre dando essa puxadinha. Não adianta tirar todas as dúvidas ou achar que eu escutei ali o podcast e já estou sabendo de pai e de filho. Aqui a gente só deu uma passada por cima. Sempre buscado o conhecimento da palavra. Tem dúvida? Vamos procurar quem sabe mais. A criança pergunta para o pai: pai, por quê? Por quê? Essa pergunta é normal. Então você que tem alguma dúvida, vamos perguntar para a pessoa mais madura ali, vamos perguntar a pessoa que tem mais maturidade espirituais. Por quê? O que devo fazer? Como fazer? Vamos tirar nossas dúvidas, vamos buscar, vamos a crescer espiritualmente e ser bons filhos de Deus. Gabriel, eu gostaria de falar um pouquinho só, antes da gente orar, sobre isso. Gente, é muito difícil liderar quem não quer ser liderado. É muito difícil ser pai de quem não deseja ter uma paternidade sobre a sua vida. É muito difícil você ensinar algo novo para alguém que está contente com o que é velho. Para quem não quer ser ensinável. Hoje, ser ensinável é algo muito importante para as pessoas. Quando você parou de aprender, parou de ser ensinável, você entra em decadência. Então, o que acontece? Nós cremos que Deus nos levantou para ter filhos espirituais. Muitos filhos espirituais. Mas a questão é a seguinte: quais desses filhos vão se achegar, se assentar, como fazia Jesus? Quantas pessoas se assentavam para aprender daquilo que estamos em Cristo? Quanto o irmão Fernando já estudou, já buscou no Senhor para poder ensinar as pessoas? Quantas madrugadas, quantos estudos? Uma das maiores preocupações do meu ministério foi essa, Gabriel. Foi não ensinar bobagem para as pessoas, foi não ensinar mentira, fui sempre procurar me aperfeiçoar no estudo, fazer seminário, fazer teologia, para poder ensinar para os meus filhos algo com propriedade, algo que tenha base bíblica, que tenha sustento bíblico. E as pessoas muitas vezes simplesmente desprezam essa possibilidade, essa oportunidade. Sabe, ser filho é maravilhoso. Eu fui filho de um homem cheio de Deus. Eu aprendi a buscar o Senhor.
Muitos dos dons e talentos que hoje manifestam na minha vida, eu herdei do meu pai espiritual. O dom da palavra, que me diz, o pastor tem o dom da palavra, sabe de onde que eu recebi? Eu recebi do meu pai. Uma das questões que você quer ver se a pessoa é teu filho espiritual, quer ver? O dom que está na tua vida manifesta na vida do teu filho. Se a pessoa está contigo e é Judas, está contigo, mas não é teu filho, o dom que está em ti não manifesta na vida dele. Não manifesta. A unção que está na tua vida não pega ele, porque ele nos coloca como filho. Pode saber, tinha muita gente aqui na igreja e Deus tinha dado um leque de dom, de coisas para a igreja, porque Deus, ele capacita a igreja, ele capacita a liderança, mas tu olhava, aquele lá não pegava, aquele lá não tinha, não manifestava o dom na vida dele, porque tu ia conversar, não era filho, estava na igreja, estava aprendendo, estava sugando, estava aproveitando o conhecimento, mas não se colocava como filho. E aí pegava o que era o conhecimento físico, mas o espiritual não era herdeiro, não se colocava como herdeiro. É isso aí, pessoal. Se estendeu. Pouquinho, tá? Perdão. A gente está tentando sempre cumprir o horário de 1 hora, para não ficar muito extenso, chato, mas que o assunto às vezes vai e é muito bom a gente estar aqui. A gente começou e daqui a pouco a gente olha, já está encerrando, temos que cortar algumas coisas porque é muito rápido. Então, pastor Alexandre, nosso Pai espiritual, faz a oração nos abençoando aqui que a gente vai receber com muita alegria. Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, amado Pai, em nome de Jesus nós nos achegamos. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, que nós temos em Cristo Jesus. Um coração, Senhor, um caminho direto para o coração de Deus. Quando Deus nos olha hoje, nos olha como filhos, mas este olhar, Senhor, só veio através do exemplo de Cristo, do sacrifício de Cristo. Nós te pedimos, Senhor, muito obrigado, te agradecemos por essa oportunidade, que verdadeiramente sejamos herdeiros de um Deus vivo, que verdadeiramente estejamos debaixo desta paternidade, que sobretudo possamos expressar uma educação vinda do céu, possamos expressar um ensino que vem do coração de Deus. Nós queremos rejeitar agora, aproveitando este ensino de filiação, de paternidade, queremos rejeitar todo o ensino maligno, queremos rejeitar todo o ensino, Pai querido, diabólico, e queremos abraçar, Pai, tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado, tudo que o Espírito Santo tem semeado em nossos corações, transformando a nossa mente em alguém, Pai querido, mais parecido com Jesus. Assim nós oramos, agradecidos. Abençoa cada família que está aqui hoje, compartilhando, assistindo, participando, Senhor, dessa live. Que essas famílias sejam estabelecidas, que os seus filhos venham crescer, Pai, com um exemplo maravilhoso dentro de casa. Assim nós oramos, não em nosso nome nem em nosso mérito, mas no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmão Fernando, agora é para o senhor. Nós temos os nossos cultos. Quinta-feira nós temos culto às 20 horas, com a live, mas o presencial já está aqui, com toda a segurança, álcool em gel, sua máscara, distanciamento. E aos domingos nós não temos mais o culto da manhã, nós temos somente o culto à noite, às 19 horas. Aos sábados nós temos o culto dos jovens, de 15 em 15 dias. Nesse sábado nós temos o culto dos jovens. E quando é o culto dos jovens, é o EBIM. Venha para o EBIM aprender, venha para o culto dos jovens, você que é jovem, e aprenda com os jovens que vêm aqui. Eles têm muito para ensinar. E na próxima terça-feira, NasaCast. Na próxima, sempre terça-feira, NasaCast. Terça-feira, NasaCast. Então é isso aí. 1, 2, 3. Vem pra NASA!